brigada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes do Na Boca do Crime. Está começando mais um Na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Dessa vez, vamos fazer a segunda parte dos crimes cibernéticos e dessa vez, diferente do programa anterior, que vocês reclamaram muito nos comentários, hoje eu de verdade trouxe uma pessoa que manja do assunto de crimes cibernéticos. Porque da última vez eu não trouxe um cara qualificado, né? Os ouvintes me encheram muito, saco? Mas dessa vez trouxe um cara que sabe. Salve recortes da hora. Boa noite, Caverna. Boa noite, ouvintes. Voltei. Agora eu me senti que nem o aviador aquele no filme do Independence Day, né? No final ele diz é ele que leva o avião lá pros caras e diz: Oi, eu voltei. Né? Muito Mas louco. aí, Recortes, a gente sabe que você é um cara que tem... na verdade, eu sei, né? Porque você já me comentou comigo já. Os ouvintes, eles ficaram um pouco com o pé atrás dos seus conhecimentos em tecnologia, Engraçado que o ouvinte... Olha só que interessante. O ouvinte, ele é um cara que sabe de tudo. Mas o boomer é o burrão, é o cara que não manja das coisas. Por quê? Uma coisa que acontece muito, vira e mexe, em alguns programas que eu lanço ou lives, é chegar alguém nos comentários e eu não tô criticando, tá? Você pode fazer essa vontade, tá? Eu não tô reclamando, você pode fazer essa vontade. Só tô achando engraçado, porque muita gente chega nos comentários e fala assim: Caverna, que música que você usou? Cara, eu que sou boomer, né? Que já passei dos 30, eu conheço um aplicativo chamado Shazam. Nesse aplicativo, você coloca pra tocar a música que você quer e aí ele reconhece e te diz o nome da música. Olha só que bacana. Agora eu que já tô um cara mais assim, sei lá, cara, que tô menos acostumado com a tecnologia que vocês estão acostumados, sei dessas coisas e vocês não. Então, assim, eu acho que mesmo o Recorte já tendo seus 40 anos aí, acho que ele merece um pouco de reconhecimento. Mas, enfim, o que eu quero agora deixar pra você, quero que você faça seus comentários, faça sua defesa aí. O que você achou da repercussão do último programa? Pô, eu terminei de ler os comentários e comentar lá com os ouvintes hoje. Né? Na verdade são 3 comentários só ali. O Ruler que escreveu ali o mais, digamos assim, direto. Daí o V. Alves e o Nuropó deixaram 2 legais ali que eu achei interessante a gente trazer. Mas não sei se teve mais ouvintes que falaram alguma coisa no privado, alguma coisa assim, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Vamos lá então, posso? À vontade. Tá, então vamos lá. O Ruler falou que aos 53 minutos e 30, aliás, por causa dos 53 minutos e 30, o que eu falo lá, ele disse assim: Caverna, deveria ter trazido alguém que realmente entendesse da parada, mano. Como assim o Thor dá o IP de uma pessoa pra outra, cara? Isso daí é bobagem. Não, isso aí é bobagem, foi eu que coloquei. O cara não sabe de merda nenhuma que ele está falando. O Thor pega seu tráfego e envia ele por 3 servidores aleatórios, relays, que estão na rede Thor. Sendo que o último relay envia o tráfego para fora. Em nenhum momento seu IP é compartilhado ou usado por outros usuários conectados na rede. Na própria docs do Thor, eles não recomendam, em letra maiúscula, usar VPN com o Thor, porque isso tira totalmente o propósito de ser anônimo usando o Tor, já que, dependendo da política da empresa de VPN, eles podem manter log de toda vez que você se conecta na rede Tor. Se tu precisa de mais segurança, é recomendado uma bridge. Depois o cara diz que trabalha com redes. Tá bom, vamos lá. Ok, cara, ok, tá bom. Seguinte, eu mandei uma imagem pra ti, né, Caverna? Que eu peço que tu coloque nesse momento, ali no vídeo,
Beleza, então. Então vocês estão vendo aí, tá? O How to Work 4. Então, a Alice está acessando alguma coisa e vai. Segundo o professor... Deixa eu pegar o nome dele aqui. O professor... Cadê tu, homem? Professor Alfredo Neres Jr. Nariz? Se tu entrar no site e ele não for HTTPS, não haverá criptografia. É para isso que serve o certificado HTTPS. Né? Significa que há uma criptografia entre tu e o cara que tu está acessando. Nesse caso não haverá, né? E outra coisa que pode acontecer também é tu acionar o JavaScript, o que vai dar uma merda, porque daí tem como fazer com que aquela coisa, o site que tu tá acessando e tudo mais não seja criptografado, não seja encriptado, ou seja, vai sair do último nó quando for voltar para ti, né? E não vai ter nada. Vamos lá, vamos olhar essa imagem. Então vamos dizer, a Alice, num primeiro momento, ela manda uma requisição que vai para o computador ali do meio, daí o computador do meio manda para um outro, que manda para um outro e chega na Jane. Né? Daí o computador da Jane manda de novo e assim vai, só que por um outro computador, por outro sistema, por uma outra rede, né? Naquele tempo, então, era feito não com relés. Relés são o quê? São pessoas que disponibilizaram um computador para servir como se fosse, digamos assim, um sistema de DNS que permite a encriptação nisso daí. Antigamente não era assim, pelo menos que eu entendi da explicação do professor. Porque isso daí passa por outros computadores, quer dizer, ele vai recebendo uma nova camada, daí ele recebe outra e assim vai. Que seriam cada um desses nós na rede, que a gente chama, né? Logo, o que eu falei não é errado, desde que haja um erro, e é por isso que o professor Alfredo ele fala que o ideal é usar uma VPN, porque se tu usar a VPN e alguém estiver com o teu IP fazendo porcaria, e daí tu pode colocar o áudio em seguida dele, vai dar uma merda grande, porque a polícia vai vir batente. Então fica com o áudio do professor Alfredo, tá meio ruim, uma palestra de 2015, como eu tinha falado no outro vídeo, no outro Na Boca do Crime, era uma palestra já meio antiga, mas, enfim, mudaram algumas coisas? Sim, mas a questão é, a vulnerabilidade existe, sim, principalmente se tu tiver com JavaScript ligado e outras coisas. Aí tu pode colocar o áudio. Vou colocar ele agora. Porque a última informação que chega para a polícia, que a última informação que chega para a polícia é do último computador que acessou o computador que está falando. Então, você foi lá e roubou 1 milhão do Banco do Brasil. O último computador que acessou o Banco do Brasil na hora do roubo foi o último computador da rede Tor. A rede Tor até vai dizer, o IP é esse, mas ela não tem como saber qual foi o computador que fez. E o cara pode processar, pode bater, pode matar, pode xingar, fazer o que for. O cara que está no nó de saída, ele não tem como saber que foi você. Ninguém tem como. Só Deus, Jesus, sei lá, quem você acredita, a entidade que você gosta aí. Mas as informações ficam assim. Você vai ter vários computadores no mundo com a rede Tor rodando e as informações são trocadas e passando por vários lugares criptografados, trocando o tempo todo. Mas a única falha da rede Tor, que é o seguinte, ano passado eu mostrei o Wireshark, né? Lembram? Que eu mostrei lá que tinha como pegar a senha dos outros, o cara usando a mesma rede, porque ele ficava capturando os dados dos sites que não são HTTPS, sites que são HTTP. A falha da rede Tor é que lá no segundo quadro ali, ó, naquela setinha vermelha, é porque os dados aparecem ali. Se você tiver alguém de maldade no último nó de saída, o último computador que vai sair com as informações para o Facebook, se você estiver acessando no Wireshark, se o site que você não acessa, se o site que você acessa não tiver HTTP, não tiver HTTPS, tem como você botar um programinha ali e saber todas as suas informações.
ele criptografa, descriptografa, mas ali no último pontinho vermelho, se você botar o Wireshark, você consegue interceptar as informações de quem falou lá no começo, no computador da Alice. Mas só se os sites forem HTTP. Aquilo que eu mostrei que você tem como fazer na rede interna, interceptar os dados, tem como você fazer no último computador da rede Tor. Então, se você vai usar o Tor, nunca use nenhum site HTTP. Se você usar, tem como pegar suas informações. Alguém esperto bota lá no computador desse e pega. Você até tem como botar um nó de saída na sua casa, igual que é usado na rede do Tor. Você quer ser revolucionário, quer participar da rede Tor. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Porque se alguém roubar, matar e fizer alguma coisa, vai aparecer o IP do seu computador no crime lá do cara. E você que vai responder o processo. Ah, mas não fui eu, o problema é seu. Os lugares que tem aqueles maisinhos, normalmente são faculdades, são universidades, são empresas, porque elas têm cacife para segurar o processo. Você não, então não faça em casa. Você vai entrar lá no Tor Project e vai baixar o Tor Browser Bundle, o normal, que é só para você acessar e ficar anônimo. Bom, terminou então o áudio aí desse professor. Professor bem maluco, né, Regotes? Mas a palestra foi boa. Vamos deixar os comentários, não, desculpa. Vamos deixar o link aí pra palestra. Boa. De 2015, 2014 pro pessoal, né? Eu te mandei já. Sim. E vamos partir pro próximo comentário, tá? Beleza. O V. Alves estava brincando aqui, ó. Eu lembro que assisti um trecho de um podcast em que entrevistaram um detetive particular. O cara falou sobre golpes de cartão de crédito. O pessoal nos comentários dizendo: esse truque de fotografar cartão é velho, o negócio é tela fake. Fiquei catucando até descobrir o golpe da tela fake. Ah, entendi, catucando, tá. Cara, tem N golpes. Às vezes eu fico no caixa da loja e, cara, dar golpe não é uma coisa difícil. Só que a pessoa tem que ser muito pau no cu pra fazer uma coisa dessa, né? E, pô, eu vi, por exemplo, uns caras, eles... Putz, é foda. Os caras usando PNL pra dar golpe e vender curso em... Ouvinte. Atenção nos comentários. Eu sei que você tá com o dedo coçando pra comentar uma certa coisa aí, mas cuidado, tá? Cuidado. Não, cuidado. Mas os caras estavam usando PNL pra dar golpe em shopping normal, né? Quer dizer, a pessoa tá ali, tá focada no celular, alguma coisa assim, e o cara se utiliza das técnicas, coisa e tal, pra roubar, pra, sei lá, não pagar a conta, pegar... Puxa, teve um que foi muito louco, que o cara utilizou numa lancheria pra conseguir pegar 2 sucos e pagar só um almoço, um negócio assim. E eu fiquei pensando, caralho, mas pra que uma coisa dessa dele? Daí ele foi sei lá, nossa, orgulhoso lá, falar, olha, a gente deu um golpe aqui porque para demonstrar que o sistema que vocês estão fazendo é falho, a gente pode ensinar vocês como fazer um sistema melhor e coisa assim. Eu fiquei pensando, caralho, velho, tem gente pra tudo, né? Mas, cara, PUA é uma coisa que utiliza, por exemplo, PNL, né? Então tu vai em relação ao computador, né? Tem muitas formas, né? O cara que ele se utiliza de pessoas vulneráveis, né? O maravilhoso alemão, que na verdade é um haitiano, um congolês, alguma coisa assim, que pede dinheiro emprestado e assim vai. Mas muitos hacks só funcionam quando tu tem um approach humano. E esse cara do cartão de crédito é uma beleza, né? Esse é simples, mas é interessante porque é fácil de fazer, né? Se tu pega uma cidade pequena, que o pessoal, né, tem muito velhinho, coisa assim, nossa, o cara faz a festa, né?
Mas é claro que os ouvintes não vão ir atrás e fazer uma coisa dessa, não se espera, né? Eu não duvido nada, cara. E o terceiro comentário é do Naropov. Minha maior cybervigarice foi roubar cookies. Cara, isso daqui ainda existe. Isso daqui eu mandei até uma matéria, eu vou falar rapidinho dela. Cookies dos navegadores das pessoas para hackear contas do Rabu Hotel. Puxa, eu sempre lembro, eu tava no aniversário do meu sobrinho e eu não aguentei, cara. Ele tinha, sei lá, uns 10 anos, 12, né? E ele dizendo, pô, tio, roubaram minha conta do Rabu. Meu Deus. Pra que ele foi falar isso? Ô, querido. Então o teu Rabu já tá em outra mão. Exato. Putz, pra que todo mundo começou aí? Antigamente os navegadores tinham muita falha de segurança. Era muito fácil fazer esse tipo de exploit. Acho que hackeei uns R$1.000 em itens e depois parei de jogar. Cara, isso é muito normal. Um outro hack que é muito interessante e ainda é muito utilizado é em sites de compra. Se tu pega um site de compra menorzinho, que o cara pegou Pô, cara, uma vez eu ia cair num golpe. É porque, assim, a verdade é que eu acho que a gente cai num golpe porque a gente quer acreditar que aquela facilidade realmente existe. Eu tava querendo comprar uma televisão nova, isso aí foi em 2018. Aí eu tava com, acho que tava com R$1.700 só. E eu pensei assim, caraca, eu preciso comprar uma TV nessa faixa de preço. Só que o que acontece? Eu queria comprar uma TV 4K. Por que 4K? Porque eu já tinha tido uma TV 4K antes, né? E eu não queria comprar nada inferior. E também por eu jogar muito videogame, eu tava pensando nas próximas gerações de videogames e tal. E aí eu queria ter uma TV 4K justamente para não ficar atrás da galera aí que consome resoluções maiores. E eu pensei, porra, tem 1.700 conto, cara. Como é que eu vou fazer pra comprar uma televisão? Aí, cara, eu tava procurando um modelo da Samsung lá, não lembro agora qual que era. E eu encontrei um site das Casas Bahia vendendo uma televisão top 4K por nada mais nada menos que R$900, cara. E eu achei, acho que era uma TV de 55 polegadas, 55 polegadas, com um monte de features lá, com um monte de coisas, né? Recursos. E Sim. eu, porra, R$900, cara. Eu bati o olho, né? E pensei, cara, eu vou comprar. Vou meter o cartão de crédito agora. Essa televisão é minha, cara. Meu irmão, nesse dia a minha esposa foi mais baseada que eu, cara. Porque já tava metendo o cartão de crédito. Ela pensou assim, cara, dá uma olhada direitinho nisso aí. Aí quando eu olhei direito, o endereço do site não era exatamente Casas Bahia, mas era tipo assim, como se fosse Casas Bahia sei lá, ponto Jorge. Tipo assim, era um domínio diferente do que você esperaria exatamente das Casas Bahia. Então, o site Records era idêntico das Casas Bahia, mas era idêntico. Cara, se tirando você pegar um site das Casas Bahia e botar do lado do outro, você não ia ver diferença, cara. O layout era tudo idêntico. E inclusive, tem vários golpes desses também com as lojas americanas. Às vezes você tá entrando nas lojas americanas, você pensa que é o site real das lojas americanas, mas não é. É um site clonado, idêntico aos das lojas americanas, até com o nome Lojas Americanas, mas um detalhe só ali que você vê que não tá certo, é um jogo dos 7 erros. E aí quase que eu ia tomando um prejuízo, né? Ia tomando no cu. Enfim, já aconteceu algo assim desse tipo aí? Você já presenciou algo assim? Hoje eu tava procurando um celular. Meu celular está praticamente um celular, como é que se diz? Fixo. Volta e meia, a cada 1-2 horas ele está recebendo carga. Daí eu digo, putz, cara, vou ver se eu consigo alguma coisa de até 300 pila, 400 pila, pra ver se, né, pra não ficar sem.
Porque eu preciso, né, do Telegram, preciso do WhatsApp, são os dois principais, na verdade, que eu uso. E eu vi assim, pô, uma promoção de um celular lá na Amazon. E o cara, caramba, pô, a Amazon tá vendendo esse celular. Caverna e ouvintes, sem brincadeira, o celular na Magazine Luiza estava 1.700 e pouco, um outro lugar lá tava, uma dessas também, Americanas, uma coisa assim, tava 1.500 e neste site estava por R$ 599. Eu digo, cara, na Amazon, e eu fui lá, né? E isso indexado no Google, isso tudo no Google Shop. Tá? Então fui lá no Google Shop, procurei celular, coloquei lá as características que eu queria, né? E tem novo, coisa assim. E eu fui entrar, eu entrei no site e o domínio era totalmente diferente da Amazon. Sei lá, como o site do seu Zé, seja bem-vindo, alguma coisa assim, .com.br. Né? Só que o que acontece? O Google ele indexa isso e ele pega o, como que diz, o H1 da página, que fica ali no topo, né? E ali tava a Amazon. E tu entra no site, tudo bem, é parecido com a Amazon, mas com certeza que não é. É HTTPS, não tem do que reclamar, realmente, mas o certificado SSL todo mundo pode ter, isso daí é bobagem. E, pô, a pessoa, coitada, né, que entra num site desse, ela pode realmente cair numa porcaria dessa. Sim. O ano passado, foi ano passado, a minha geladeira tinha ido pro pau, né? Essa que eu tenho agora tá perto também. Que merda, Eu cara. comprei uma... mas tem gente depois que diz que tanca o Bostil, mas tudo bem. E... putz, fui atrás, né? Caverna, encontrei uma geladeira maravilhosa, linda, salve, salve. Aquelas que tem torneira na frente. Não chega tanto, mas frost free, com, como é que diz, aquela portinha de cima, né? Putz, lindinha, cara, 900 e poucos reais. Eu digo, pô, cara, 99 ao mês por uma geladeira dessa. Eu digo, cara, tem algo de errado. Eu fui atrás também. E eu fui ver, uma geladeira daquela tava 2.000 e poucos, né? Também teve um Xbox. Cara, vocês não vão acreditar. Eu achei um Xbox, o Xbox One, por R$ 400 o ano passado. Nossa. Eu entrei no site da empresa de cara. Putz, ou sei lá, eu tô muito errado, mas pelo menos o site dizia que era daquela empresa mesmo, né? Não era como, sei lá, seu Zé querendo se passar pela Amazon Magazine Luiza. Não, era o nome da empresa mesmo. Mas vai saber também, né, se vai dar certo ou o quê. Porque tem muitas empresas que dizem assim, vai te dar um desconto maior se tu fizer no Pix, tá, querido? E daí se faz no Pix, cai num laranja, te fudeu. Te fudeu. Ah, mas tu fez o Pix. Não, mas eu tava comprando na internet. Sim, mas te ferrou, né? Então, eu acredito no uso do Pix quando é uma empresa maior, quando tem tem como tu avaliar, assim, né? O marketplace grande. Agora, se for, sei lá, alguma coisa menor, putz, tenho meu pé atrás, né? Tem algumas lojas que são grandes. Eu tava vendo ferramentas e tem e eles têm uma loja no Brasil muito boa que, deixa eu ver, ela tava vendendo umas coisas super boas, mas tu encontrava ela em vários marketplaces, né? Então, daí tu acredita, tu vai no site direto do cara para que ele também não perca, tem que dar 1% pros outros caras, né? Daí dá orgulho, né? Puxa, vou ajudar esse cara aqui, o cara tá fazendo um negócio legal, o cara tem um site bom, ele só tá em diversos marketplaces para
conseguir atingir mais pessoas. Aliás, o marketplace do Facebook era uma coisa que eu usei muito para comprar celular, recorte. Não sei se para você vai servir, mas praticamente todos os meus últimos celulares eu comprei usado no marketplace. Eu sei que é um problema comprar usado, mas eu sempre dou uma olhada muito minuciosa, não com a mesma não com a mesma atenção que eu dei quando eu quis comprar a televisão, mas os celulares que eu comprei as últimas vezes usados foram ótimos aparelhos. Inclusive, o que eu uso atualmente é um celular antigo, tá? Muito ultrapassado, porque eu não tenho muito que me apegar, não tenho muito para que usar o celular, além de WhatsApp, Telegram e notícias, vídeos no YouTube, só isso. Então eu uso um Redmi Note 8, né, da Xiaomi, e é um celular muito antigo, mas quando eu comprei ele usado, ele tava muito bem conservado numa caixa, tava brilhando, tinha até película e os caralho, e eu paguei na época 500 conto nele. Então assim, esse celular, acho que eu comprei em 2020, comprei em 2020. Não, foi 2021, foi ano passado, 2021. E se você for colocar o mesmo celular pra comprar, você vai encontrar ele aí por 1.500, mais ou menos. Ele, né? Até usado, na verdade, a gente vende por esse valor. E consegue pagar em 12 vezes? Aí não, só se o camarada tiver uma máquina de cartão, né, cara? Se for um cara aleatório, é no cash mesmo, no dinheiro. Às vezes alguns nem aceitam nem transferência bancária, às vezes é só no dinheiro mesmo. Só que é aquela coisa, né? Tipo assim, às vezes compensa mais você juntar uma grana do que você desembolsar, sei lá, 1.000 e poucos reais pra comprar um celular, sendo que você, no cartão, né, dividir um monte de vezes, sendo que quando você terminar de pagar, seu celular já vai ter 5 anos que ele já tá ultrapassado já, e é bem, enfim, é bem ruim, né? Sim. Mas vamos voltar aqui para os crimes. Tem um outro tipo de crime que é muito comum utilizando cookies, que é o seguinte: se o cara ele não utiliza uma criptografia, um negócio assim, e a pessoa tem um pouquinho de conhecimento, a pessoa pode simplesmente, por exemplo, digamos assim, coloquei 5 camisetas no meu carrinho, tá bom? E eu vou lá nos cookies e verifico qual poderia estar a camiseta. Se for visível e o cara colocou o preço no cookie, ou seja, o preço ele não vai ser revisado a cada vez que tu for no pagar, né? No fechar o carrinho. Cara, era muito comum acontecer isso. Tu tinha a unidade, tu tinha o código do produto e o preço. Então, às vezes, o cara mal intencionado, ele pegava a camiseta. Daí a camiseta no site tava, vamos dizer aí, 100 reais. E daí o cara, ele percebia o cookie, ele comprava a mesma camiseta por 49 reais. Sei lá, de um time de futebol, um negócio assim. Mas isso ainda é possível. Isso é utilizado quando o programador ele não se preocupou com a segurança, né? Esse é um problema também. Quando o programador ele quer simplesmente vender um negócio e a pessoa de repente até tá de boa vontade, né? Quer ajudar o programador que está começando, um negócio assim. Mas isso acontece. E entrar em site, cara, é um negócio que tem que tomar cuidado, né? Principalmente se for site sem criptografia, sem um certificado SSL. Eu lembro que eu tava estudando o Oracle e eu inventei de entrar nos fóruns para conseguir instalar o CentOS. Fala a verdade, esses fóruns eram tudo pornografia, né? Era tudo Tufos Família, né? Família sacana. Que horror, cara. Não. Na verdade foi uma semana. Uma semana, sem brincadeira. Me dava muita raiva. Porque eu tinha que instalar o CentOS. Eu utilizava numa máquina virtual, né? E, cara, tu acredita? O pessoal de sacanagem, assim, entrou na máquina virtual. Né? Me hackeou e me ferrou.
Eu tive Caralho. que instalar a máquina virtual e aprender como não me expor. Ou, né, inclusive, ali você no- falou em máquina virtual. Você acredita que teve um professor da Microlinks que eu... Primeiro curso que eu fiz, tá? Eu sei que é cringe, mas o primeiro curso que eu fiz foi na Microlinks, né? No ano 2000. E um dos professores falou que se você usasse uma máquina virtual, você não era hackeado na internet. Então, olha só a mentalidade do cara. Falou que se você, por acaso, pegasse uma máquina virtual e acessasse a Deep Web, você tava safe. O cara não sabe que a internet que ele está usando é a internet da rede normal, cara. Não tem nada a ver com a máquina virtual, porra. Não, pera aí, a Redditor, ela é de 2006, não? Não, eu tô falando de uma máquina virtual mesmo. Ah, tá. Não, o cara, não, mas o cara tá falando sem Tor, sem nada. Uma máquina virtual, entendeu? O cara instalou um programa lá que simula um Windows. Eu acho que não era. Sim, eu sei que é uma máquina virtual. Então. Aí. Assim, não vai pegar vírus, tá? Entendi. Não, no caso do vírus é uma verdade, mas o cara não ser hackeado é totalmente. Não, mas o vírus vai incoerente. pegar de qualquer forma. Porque o que acontece? Acontece da seguinte forma. Imagina assim, o nosso computador, tá? A gente está do lado esquerdo. Então, o nosso computador envia uma mensagem, a gente acessou, sei lá, o YouTube do Sociedade Primitiva, da NVP. Então, ele mandou uma requisição para aquela página. Então, ele recebe como retorno o quê? Uma série de arquivos que vão ser montados no computador e mostrados. No que esses arquivos são montados é que o vírus se instala. É no momento que for rodar ele, que for mostrar ele. Aí é que entra o spyware, o malware. Esse é o cavalo de Troia, né? Pegou uma imagem, um vídeo, alguma coisa assim, que pode ser por HTML injection, tem diversas formas de fazer. Mas é necessário que haja esse download. Então a gente simplesmente faz a requisição para fazer o download da página e o nosso browser, o nosso navegador monta. É nesse momento da montagem que, o arquivo é rodado, tem um if else ali que é rodado. Se o antivírus pega, ok. Se não, ele, legal, eu agora vou fazer tal coisa. Daí ele fica esperando uma segunda trigger, um segundo gatilho. A partir daqui eu posso fazer tal coisa. Até que ele se instala. E fica mais difícil de tirar ele. E dessa forma não consome muito processamento também, né? Porque isso daí também chamaria a atenção do antivírus. Bom, Recortes, você tem mais algum comentário pra fazer antes da gente entrar nos outros assuntos? Puxa, já vamos pro último assunto, pro próximo assunto mesmo. Então, os comentários então acabaram, né? Sim. Eu só queria comentar uma coisa antes da gente... olha só, a gente já tá com meia hora de programa e nós ainda não entramos no assunto real do vídeo, tá, ouvinte? Desculpa aí, mas foi necessário essa introdução. Espero que você tenha ouvido até aqui. Mas antes de a gente começar, é rapidinho, tá? Não vai demorar muito, né? Eu só quero pedir, por favor, se você tá gostando desse podcast, tá gostando de eu e o Recortes gravando aqui, no meu canal eu tenho uma playlist que vai estar aí no comentário fixado, também vai estar na descrição, que é um quadro chamado SOS lá no canal Homem das Cavernas. Ele é muito parecido com Na Boca do Crime, só que ele não tem o compromisso de trazer apenas crimes. Eu posso trazer relatos sobrenaturais. Relatos sobrenaturais que eu digo é assim... um exemplo. O último que eu gravei... O último não, né? Já faz um tempo. Mas um dos que eu gravei recentes foi o exorcismo da Annalise Mitchell, né? Que é a famosa Emily Rose do filme. E eu gravei justamente com o pessoal lá do sanatório. Ficou um podcast bem bacana. O Recortes também faz uma participação no finalzinho. E... por que isso tem a ver com crimes? Porque no final de tudo, né, apesar de ser uma coisa espiritual, houve uma investigação também se os padres não fizeram
não foram criminosos por terem negligenciado os tratamentos médicos e, né, psicológicos lá da menina. E isso meio que entra um pouco no crime. Também temos um programa lá sobre uma mulher que ela supostamente foi morta em um sacrifício pra uma religião lá. Enfim, é um mistério, né? Eu e o Rony gravamos um podcast lá sobre uma véia que simplesmente saiu de casa de madrugada e nunca mais voltou. E depois foi encontrada morta na forma da Santa Luzia, a santa do catolicismo, né? Que arrancou os olhos, na verdade. Ela perdeu os olhos, segundo a lenda, e foi canonizada. Segundo a lenda, não, eu acredito que realmente aconteceu, né? A Santa Luzia perdeu os olhos e ela foi canonizada. E essa mulher, a Geralda lá, a véia, ela também foi morta e ela foi tirado os olhos dela, né? E ela ficou em uma posição meio que ritualística. E a gente comenta sobre o que aconteceu realmente com ela, por que ela estava naquela posição, a gente faz umas teorias. Então o SOS, ele aborda também coisas misteriosas, sobrenaturais. A gente não foca tanto no palpável como na boca do crime, entendeu? Como o Hernani pega uma coisa mais séria. A gente faz uma coisa um pouco mais aberta, né? Sem ser gay. Então, sempre sem ser gay, tem que sempre falar isso. Mas vamos lá, então é só isso. Eu convido você lá, o Recorte também gravou comigo vários programas também lá. Então o SOS vai estar na descrição. O meu canal ele tá com strike, então eu tô fazendo essa participação na boca do crime e avisando pra vocês que quando esse vídeo sair ele ainda não vai ter voltado. Então por isso que o canal tá parado. Mas seria muito bom que você desse essa força e fosse lá dar uma moral também no podcast lá do Recortes. Eu tô falando isso no começo porque senão eu vou acabar esquecendo de falar que meu canal tá fudido. E é isso. Vamos lá. E mais, pode falar. Deixe seu like. Não gosto de like não, o pessoal que deixa comentários, né? Sim. Ali o Cas, falar aqui o pessoal. Digital Animals, o If, o Nuropoga, o V Alves, né, que a gente leu também, o Damashin BR, o Based Pardinho, o A Based Pardinho White, é foda, cara. O Vitor Lima, se eu falar isso, o Mata Saimpune. Não, eu sei. Esse cara, o nick desse cara é maravilhoso. Pena que eu não posso nunca falar. Mas eu deixo registrado que eu gosto muito do seu nick, tá? Mas infelizmente eu não posso falar. O Miller Luz, o Ruller. Não fica brabo, tá, Ruller? Tá tudo bem. O Cosme SL. O Daniel Vinícius, que sempre deixa um comentário ali. O Nero X. O Ed Júnior. O Recorte tá bom. Guy. Acho que a galera já entendeu. Gaius, Julius, César, o Max, e aí vai. Sintam-se todos abraçados, tá bom? É isso aí. Por trás. Não, digo... Essa parte aí só Recorte, tá? Eu não abraço ninguém, não. Eu saio fora. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Silk Road. Recorte, quero que você faça a introdução aí pra gente do que é o Silk Road. E engraçado que você mandou pra mim esse vídeo e tem um caso terminando o merchan, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas o vídeo que você me mandou, ele fala também do assassinato de Jun Lee, né, que é o cara lá do One Guy in One Peak, né, acho que é sim. É o One que é One Lunatic and One Peak e One Ice Peak, eu acho, né. Enfim. Bom, já você falar. Sim. Vai lá. Fala o que é Silk Road. Tu tem um programa sobre ele, né? Eu gostei daquele programa. Cara, esse programa, eu tô pensando em fazer um remake, por quê? Porque eu tava gripado. Então eu tava tava muito ruim pra fazer aquele programa. Eu tava com aquela voz anasalada, tava pausando várias vezes pra ir cuspir catarro, porque é foda. Enfim, tô pensando em fazer um remake daquele programa, que eu não acho que aquele programa ficou bom, mas por minha causa mesmo. Eu acho que ele podia ter sido muito melhor. Mas vamos lá, Record, vamos parar de enrolar. Tava falando Obeites, tudo bem, Obeites. Nossa, muito ruim, cara. Boa noite. Fora. Então é o seguinte, o Silk Road, ou Rota da Seda, né, foi um mercado operante
através da Darknet. Eu tô lendo aqui o Wikipedia para ser mais direto, o link que eu tinha te enviado. Mas é basicamente o seguinte, era uma forma que os caras estavam fazendo em 2011, né, que o site foi lançado em 2011. Porém, ele foi muito bem orquestrado, né? Toda a questão dos crimes, ela foi orquestrada antes, quer dizer, não foi simplesmente um insight, né? Vou fazer um site na Deep Web e vender como fazer crimes, vender drogas e tudo mais. Não foi assim. Isso daí foi muito bem orquestrado, da mesma forma que os crimes continuam sendo bem orquestrados ainda hoje, através da Deep Web como ferramenta. Então, os compradores, né, podiam se registrar no Silk Road de graça, mas o vendedor devia adquirir novas contas por meio de leilões para supostamente mitigar a possibilidade de indivíduos mal intencionados distribuírem mercadoria danificada. A mercadoria, na verdade, era droga. Em outubro de 2013, o FBI fechou o site, mas isso aqui a gente entra depois, né? O Silk Road, ele foi fundado em fevereiro, então, de 2011, e a ideia era basicamente ser justamente isso, um lugar onde o pessoal que queria fazer crimes pudesse entrar. E em junho de 2011, o Gawker publicou um artigo sobre o site, que levou ao burburinho da internet. O cara que digitou isso daqui, olha, um cara da Globo, ou do UOL, um dos dois. E um aumento no tráfego do website. Nossa, um aumento no tráfego da Deep Web. Uma vez que o site era conhecido publicamente, o senador dos Estados Unidos, Charles Schumer, pediu que as autoridades policiais federais o fechassem, incluindo a Drug Enforcement Administration, o DEA, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos queriam isso. Porém, cara, tá na Deep Web, tu não tem como fechar, né? O tráfego, ele tá ali e o pessoal sabe que existe. Os caras simplesmente ficam esnifando para saber, mas tem que ter um erro, né, para chegar ao dono do site, né? Então, o site Gawker, ele publicou um artigo detalhado sobre o Silk Road. A National Public Radio referiu-se ao local como a Amazon.com das drogas ilícitas. Caralho. Legal, né? Mas tinha mais do que isso daí. Faltava só você ter um aparelhinho em casa onde você pudesse... acabou minha maconha. Apertava lá o botãozinho e já programava a compra automaticamente toda vez que você ficasse sem. Igual a Amazon faz nos Estados Unidos. Mas já tinha smartphone pra isso. Caralho, será que tinha um app que fazia isso pros caras? Não chegava tanto. Porque é só via browser, né? No caso pra utilização do Tor. Só que acontece da seguinte forma. Do jeito que a Play Store é criminosa, eu não duvido nada que os caras fizessem um app na Play Store lá e ficasse de boa aparecendo lá. Silk Road App. Rapaz, acho que se eu pesquisar na Play Store agora, eu encontro um Silk Road lá na Play Store, cara. Mas pode falar, foi mal te interromper. Não, tranquilo. Mas daí o pessoal vai dizer, tá, peraí, Recortes, como assim? Que porcaria? Como o cara, ele vendia? Existia já uma coisa chamada moeda virtual. Então, as criptomoedas já serviam para isso. Era uma forma de utilizá-las. O próprio... Ai, carambola, perdão, eu vou esquecer, eu não vou saber o nome dele, o Zorobabel, tá certo. O Zorobabel falou sobre isso daí na Boca do Crime anterior com o Hernani. Sobre a questão do NFT. Muito bom, cara. Aliás, o Zorobabel, um grande abraço, cara. Muito bom o programa que tu fez com o Hernani. O Hernani, trouxe cara muito bom. Porque ele explica o seguinte: como é que uma coisa pode ter valor? Bom, tu pega um monte de pessoas que vão dizer que aquilo ali é valioso e dali pra frente aquilo
por conta da palavra dessas pessoas, começa a valer. Pronto, é assim que vale. Sim. Então, se um cara ele tinha uma criptomoeda X e existe e esse mercado ele vai sendo criado e ele diz, ó, essa moeda tá valendo tanto hoje e o pessoal aceita, aquilo ali começa a ser utilizado da mesma forma que como a gente vê em fotos e tudo mais, professor às vezes do colégio de matemática falava, tu tem que entender que a inflação, por exemplo, na Alemanha, pós-guerra, era tão grande que o pessoal brincava com dinheiro. Né? A mesma coisa, tu pode imaginar um caminhão virtual de criptomoeda. No momento ela não vale nada. Até que alguém chegue e diga, olha, eu quero comprar tal coisa. Daí todas as outras pessoas do entorno dizem, opa, se o fulano tá comprando a tal preço, eu também quero. Então, eu gostei muito Exato. da explicação do Zorobabel. Né? E os caras ficam na fissura. Opa, peraí, tem um mercado então de drogas, né? Uma Amazon das drogas ilícitas, e os caras fazem como? Eles utilizam criptomoeda. De certa forma, isso também é ótimo para fazer o quê? Lavar dinheiro. Logo, Bitcoin foi uma boa forma. Né? A The Economist descreveu da mesma forma em um artigo sobre o Bitcoin como uma espécie de eBay para drogas escondido em um canto escuro da web conhecido como Tor. Depois desta atenção, o tráfego para o site aumentou drasticamente e o Bitcoin teve um aumento equivalente. Olha Também, só que cara. coisa interessante. Pois é, com esses elogios que os caras fizeram, porra, aí os maconheiros ficaram tudo, caraca, é aqui mesmo que eu vou comprar. Porra. Pô, meu, show de bola aí. O local também foi utilizado. O local, cara, ele fala como se fosse realmente um lugar, né? Na verdade é um site. O local também foi utilizado durante a audiência de marcação para o Stop Online Piracy Act de 2011, como um exemplo da evolução de alguns sites de redes distribuídas e sistemas informáticos que, pelo projeto, não são bloqueáveis por filtragem de nome de domínio, como proposto na SOPA. O que eu conheço a respeito do SOPA é outra coisa, mas enfim. Aqui a gente tem uma série de incidentes, não é incidentes, né? Na verdade a gente tem uma série de guerras no mundo naquele momento, de 2005 em diante, que estavam ocorrendo, e o Tor ele foi utilizado em tudo isso daí. Para que as pessoas conseguissem mandar notícias, né? Mas hoje a gente olha para trás e pensa assim, poxa, será que realmente, né, não foi para mandar notícias ou foi para receber notícias e ajudar um esquema aí de fake news? Não sei. Fica a pergunta, né? Aspectos legais. A Polícia Federal Australiana declarou que qualquer um envolvido em atividades legais através de mercados online, tais como o Silk Road, nem sempre permanecem anônimos e, quando capturados, eles serão processados. Em um comunicado de imprensa. Nos Estados Unidos, então, em reação ao artigo do Gawker, olha só, lá eles têm Senado, viu? Os senadores dos Estados Unidos, Charles Schumer e Joe Manchin, enviaram uma carta ao procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, e a administradora da DEA, Michelle Leonhardt, ou Leonhardt, não sei, insistindo para que a agência fechasse o mercado online, o que é uma coisa absurda, né? Tu quer fechar uma coisa sem saber nem onde é que é o servidor que tem, né? Em relação ao... bom, tá, isso aqui eu já tinha lido. Posteriormente, os administradores do Silk Road
postaram nos fóruns do site a seguinte declaração: a sorte foi lançada e agora vamos ver como eles vão se virar. Vamos intensificar os esforços para combater os ataques e fazer o site tão resistente quanto possível, o que significa que não poderemos responder às mensagens por algum tempo. Tenho certeza de que esta notícia vai assustar alguns desavisados, mas devemos vencer a luta. Uma nova era vai nascer, mesmo se perdermos. O gênio já saiu da garrafa e eles estão travando uma batalha perdida. O pessoal brinca, né? Fala bastante que isso daqui era muito libertário, né? Sim. Isso aqui é coisa de libertário. Parece Então... mesmo. O cara, ele fala lá que eu quero que todo mundo possa comprar aquilo que quiser, né? O tal do dono lá do Silk Road. Mas daí o pessoal pode dizer assim, puxa, mas é só droga. Não, querido, envolve ali órgãos de pessoas grandes e pequenas que não são anões, né? E outra coisa... Encomenda de assassinato também deve ter, né? Sim. Bom, vamos lá. Em março de 2013, o site contava com 10 mil produtos à venda por fornecedores, dos quais 70% eram drogas. Pelo menos isso, né? Uma droguinha aqui, uma droguinha ali. As drogas foram agrupadas sob os títulos estimulantes, psicodélicos ou coisa de prescrição. Drogas de prescrição, farmácia. Precursores, deve ser esquisito. Outros opioides, êxtase, dissociativos e esteroides. Cara, esteroide é um negócio que vende muito. Imagino, cara. Caralho, eu peguei um corte do Flow que tinha o Muzi, o Cariani e agora não fugiu o nome do outro cara. Depois eu lembro. E o Muzi estava falando de um rapaz que chegou no consultório dele que não conseguia, tinha 19 anos ou menos, e não conseguia, 17 talvez, e não conseguia ter uma ereção há 3 meses. Daí o guri abriu o bico, né, na conversa. Eu já tô tomando GH, né, já tô tomando, enfim, esteroides. Daí o músico, mas quem é que tá te dando? Minha mamãe. A mãe dele é a She-Hulk, por acaso? Não, a mãe dele era uma anta, mas tá perto. Não deixa de ser She-Hulk também, né, cara? Não deixa. Mas a mãe dele, pelo menos, era melhor renderizada. A She-Hulk tem isso. E, putz, cara, é absurdo. E existe um mercado muito grande pra isso. E os caras não sabem a merda que estão fazendo, né? Eu lancei alguns recortes no meu canal no YouTube e os caras falam, poxa, não tem uma droga que não tenha efeito colateral, né? A diferença é de como tu usar e tudo mais. E os caras falam que depois que tu começa a utilizar esteroides, tu não quer largar, porque tu tem o cara ele tem um estímulo rápido, né? E ele quer manter aquilo, né? Quer manter aquela aparência. E o esteroide, ele é mais fácil pro corpo. Então o corpo, opa, legal, isso aqui tá dando o que esse cara quer alcançar, então tá bom, pode dar mais, tá tranquilo, vamos estimular a dopamina aí para que ele pegue. Voltando ao Silk Road. Carteiras de motorista falsas, opa, isso aqui é um mercado bom. Também foram oferecidas para venda. Os termos de serviço do site proibiam a venda de certos itens. Só imagino o que proibia, né? Eu vou falar um negócio com você, cara. No Rio de Janeiro, comprar carteira de habilitação falsa é muito fácil. Eu conheço 2 pessoas lá no meu trabalho que compraram a carteira deles. Um motoqueiro, que ele ficou... É um cara muito, muito da roça, né? E ele passou anos e anos e anos sem tirar a carteira. O cara já tá com os seus 40 anos. E ele nunca tirou carteira, ele sempre andava
né, em estrada de chão, em lugares onde não tinha blitz, então ele sempre andava de moto, de carro, eu também dirigi carro. E passou-se muitos anos e aí ele já estava dirigindo há um tempão, né, um caminhão, e aí ele viu que precisava de uma carteira para poder subir de emprego lá em outro setor lá. E aí ele literalmente comprou a carteira dele com a maior facilidade do mundo. Descobriu lá um contato, comprou a carteira dele e tá lá até hoje com a carteirinha dele comprada. Porra. Pois é. Caramba. Bom, mas eu também não julgo. Não, conhecendo o Detran, hoje... Recortes, eu não julgo. Detran não, é literalmente um inferno. Aquilo ali é um inferno na Terra. Que órgão, filha de uma puta. Toda vez que eu vou no Detran, cara, dá dar um tiro de bazuca naquele lugar, cara. Pessoal foda, que atende o Detran, tudo tem que ser pago, você não pode, caralho, velho, vai tomar no cu, cara. Agora, eles aumentaram mais ainda o Duda, né? Acho que um colega meu foi tirar a carteira, disse agora, acho que o Duda tá quase R$1.000. Acho que era 500 e pouco, né? Não lembro agora. Tem que ver. Pô, tá barato aí. Tá quanto lá no seu estado? Aqui, pra te tirar a carteira de motorista e moto, né, vai 3.000, eu acho. Não, aí você tá contando com a autoescola, né? Ah, sim. Eu tava falando só do Duda, 500 e pouco reais. Ah, bom. Tá. Ah, o Duda é o exame, né? É. Tá, sabe, sim. Não, aqui tá 600 a 800, se eu não me engano. Nossa, né? Mas ainda tá um roubo, né? 600 e pouco. Tá um roubo do caralho, velho. Ah, mas a autoescola é um roubo. Sim. Eu já acho absurdo que a pessoa não possa aprender a dirigir com a família e fazer direto o negócio, né? Que nem é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a partir dos 13 anos, 14 anos, uma coisa assim, a criança ela pode aprender com os pais e desde que ela esteja acompanhada com um adulto, um negocinho, não tem problema nenhum. E aos poucos... Pô, quando vê o cara tá dirigindo lá o trator e tudo mais. Eu fico pensando em quem não tem aulas de pais, de parentes, porque eu, quando fui pra autoescola, eu tirei minha carteira em 2014, quando eu fui pra autoescola, eu não tive lições lá, práticas, nem teóricas não, cara. Eu chegava na autoescola, o instrutor falava assim, olha, você vai lá, coloca seu digital e vai pra casa. Era desse jeito, cara. Colocava o digital lá e ia pra casa. Era desse jeito. E deu os contos na época. Foda, meu irmão. Só que como eu sou vagabundo, eu nem reclamei. Ah, que se foda, bota a medida. Eu já sabia dirigir mesmo, pô. Eu só tava ali pra tirar a carteira. Tá bom. Tem que pagar, né? Bom, mas a gente vai falar no próximo programa, a gente vai falar sobre alguns absurdos aqui no Brasil e como as instituições aqui são terríveis, né? Através de um caso aí que destruiu a vida de muitas famílias, mas isso é só para deixar o pessoal mais feliz aí. Não se preocupem, teremos Hernani Carreira conosco, o patrão estará conosco nesse episódio. Tá confirmado, vai ser o trio ternura, vai ser eu, Record e o Hernani. Isso aí. Bom, prosseguindo aqui. O criador e o administrador instituíram os termos de serviço que proibiam a venda de qualquer coisa cujo propósito fosse prejudicar ou fraudar. Tá bom, estimulantes, precursores, não, isso aí não, êxtase, opioides, não, isso aí não vai prejudicar ninguém. Isso incluía pornografia infantil, que bom, né? Pelo menos isso. Cartões de crédito roubados, assassinatos e armas de qualquer tipo. É pacifista, tem que ser algum liberalzinho mesmo. Isso aqui é coisa de liberal. Outros mercados da Darknet, como o Black Market Reloaded, ganharam notoriedade para o usuário porque não eram tão restritivos nesses itens quanto as restrições do Silk Road. Esses eram mais liberais ainda, além de criminosos.
também havia produtos legais e serviços para venda, olha só, tais como vestuário, arte, livros, cigarros, erótica, joias e serviços de escrita. Um site irmão chamado The Armory vendeu armas, principalmente armas de fogo, durante 2012, mas foi desativado devido à falta de demanda. Pô, o cara vai comprar uma arma, né? Se ele pode ir nos Estados Unidos e comprar ali do lado, isso é bobagem, né? Pra que isso? Os compradores puderam deixar avaliações dos produtos dos vendedores no site e em um fórum associado onde o crowdsourcing forneceu informações sobre os melhores vendedores e os piores golpistas. Literalmente liberal, realmente. Isso daqui é muito bem feito, diga-se de passagem. Com base nos dados de fevereiro de 2012, estima-se que foram 15 milhões de dólares em transações. Tá bom? Caraca. Da boa. Clube do livro Silk Road tinha um clube do livro baseado em Thor. Olha só, o pessoal também não deixava a cultura de lado. Não, com certeza. Intelectual demais, cara. Que continuava a operar após o fechamento do site inicial. Aposto que tinha um livro muito famoso nesses clubes do livro aí, chamado Minha Luta, né? Mas esse daí não precisa da Deep Web pra conseguir. Não. Cara, eu fico impressionado. Tem uma série de coisas que dá pra encontrar no 4Share que eu nunca imaginei, que eu digo, cara, como é que isso aqui continua aqui? Né? Não sei nem como é que o 4Share ainda existe, né, cara? Isso era da época do comecinho da internet. O 4Share me lembra aquela tirinha do Batman, que o tal Robin, né, dizendo alguma coisa. Batman, você viu que eles estão prendendo pessoas pessoas que abusam de pessoas pequenas que não são crianças, que não são anões. Daí o Batman diz, calha a boca e volte para a cama, Robin. E dá um abraço nele. Caraca. Material de leitura incluiu teorias da conspiração e hackers de computador. Alguns dos títulos incluíam livros tradicionais, bem como livros The Anarchist Cookbook, Defeating Electromagnetic Door Locks. A maioria dos títulos deste clube do livro eram pirateados. Pô, isso é meio óbvio, né? Caralho. Não, todo conhecimento tem que ser liberado. Não pode ser, não se pode pagar isso. Ora, bora. Deixa eu pegar aqui como é que ele foi fechado pra gente fechar, né? Acho que já deu um tempo aí. Mas aqui foi em outubro de 2013, o FBI fechou o site e prendeu o Ross William Ulbricht, ou Ulbricht, imagino que seja Ulbricht, acusando-o de ser Dread Pirate Roberts, ou DPR, o proprietário do site. Em 6 de novembro de 2013 foi lançado o The Silk Road 2.0, ou 2.0, por antigos administradores do Silk Road. Este também foi fechado e o seu suposto operador foi preso em 6 de novembro de 2014 no âmbito da chamada Operação Onymous, uma operação policial internacional contra os mercados Darknet e outros serviços ocultos operantes na rede Tor. É curioso, né, cara? Agora, site com
com crianças, site com anões que não são adultos, isso daí não é fechado, né? Agora uma Sim. grande operação. O Ulbricht foi condenado a uma dupla prisão perpétua. Como é que tu dá uma dupla prisão perpétua? O cara tá preso até quando renascer na próxima vida, cara. Já nasce na cadeia. Putz, grila. O juiz era espírita. Não, eu te condeno sei. agora, né? Ele foi selado, o nome disso é selamento. O cara viu algum anime aí que tem selamento e eu te selo. Colocou um sinal lá, ele viu o Yu-Gi-Oh!, puxou uma carta e... Puxou o lacre de orixalcos. Como é que é o nome da O carta? lacre de orixalcos é uma carta que, quando é invocada, o cara fica preso no campo de duelo até ele ganhar o duelo. Se ele ganhar, ele é liberto. Se ele perder, ele perde a alma. Ah, tá. É aquela que o cara de cabelo cinza utiliza contra o Yugi no primeiro anime, né? Não, esse é bem mais lá pra frente. Eu não lembro exatamente qual que é a temporada, não, cara. Faz muitos anos que eu vi isso aí. Ah, mas cara, eu achava interessante. Eu gostei dos joguinhos, assim. Era tranquilo, assim. Putz, queria tirar uma meia hora melhor que Magic, cara. Na moral, eu sei que vai ter gente que vai ficar puto comigo agora, mas eu gostava mais de Yu-Gi-Oh! Que Magic. Nunca entendi muito Magic, não. Dá um pause, Caverna, pra mim, por favor. Peraí. Então, pessoal, pra fechar aqui, o Ulbricht, ele foi capturado, então, pelo FBI dentro da Biblioteca Pública de São Francisco. Lembrando aquilo que o professor Alfredo fala, quem é que está disposto, ou melhor, preparado para usar Tor, né? Para caso tenha algum problema, poder entrar na justiça e demonstrar, estava sendo utilizado de alguma outra forma, não para cometer crimes, né? Uma biblioteca, uma universidade e assim vai. Então, o Ulbricht, ele estava numa biblioteca pública utilizando a internet e perto de onde ele morava. Então, segundo Michelle Jeffers, diretora da biblioteca, de 6 a 8 agentes entraram no local e prenderam Ross, levando também o laptop que ele estava usando sem encontrar resistência no rapaz. Aqui ele não está dizendo como foi. Eu achei isso uma porcaria, porque na época eu ouvi, foi por conta de um erro de JavaScript. O que acontece? Por padrão, hoje o JavaScript ele vem desabilitado no Tor e tudo mais. Mas o que os caras resolveram fazer? Eu estou falando aquilo que eu ouvi especialistas. Quem quiser dar uma olhada no caso do Silk Road, pode ir no... Deixa eu lembrar agora do bendito do podcast. Hoje eu não ouço mais eles, mas na época era bom. Era o... Ai, carambola, já daqui a pouco vem porcaria. Tá. Pronto. O podcast chamava Segurança Legal, tá? Ele era feito por um professor de faculdade, mestre e, se não me engano, doutor em ciências da computação. E eles também têm uma empresa, né, de consultoria, e um advogado. Então eles dão consultoria, fazem também serviço de pentest, coisa assim, para grandes empresas e tudo mais. Muito bom, os caras. Eram, pelo menos. Depois os caras começaram a falar bem de LGBT, coisa assim. Eu digo, cara, vai te ferrar. Aí não, cara. Não, daí ali eu já caí fora. E se eu bem me lembro, eles falam que eles estavam monitorando a rede e tudo mais, snifando, e eles tinham uma dica, assim, não uma dica, mas eles tinham uma suposição
de que talvez um dos sites em que o cara entrava, se tivesse alguma coisa de JavaScript, uma coisa que geralmente não havia nesses sites, né? E o JavaScript deles tivesse ligado, eles conseguiriam saber a localização dele. Porque daí eles utilizariam aquilo ali para saber qual era a localização do cara, né? Dito e feito, o cara ele acabou entrando num desses links. Eu não sei se mandaram para ele, realmente eu não me lembro e eu não consegui achar uma referência boa aqui. Me comprometo a conseguir e disponibilizar para vocês. E foi assim que o Ulbricht, eles souberam onde é que o Ulbricht estava e se lançaram lá. Porque qual era a questão ali? Se ele fechasse o laptop dele, e acho que o professor Alfredo fala nessa palestra do caso do Silk Road também. Se ele não tivesse, se ele tivesse fechado o laptop, se ele não tivesse com a senha dele ali, cara, não teria como entrar. O cara não era burro, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas não, ele deixou o computador com a senha ali e tudo mais. Então, quando o FBI chegou, opa, que legal, olha só. Realmente. Burro pra ele, caralho, né, bicho? Tá doido. mas daí tem aquele quê de psicopata, né? A Ana Beatriz Sim. Barbosa, ela diz. Ou o cara também usava droga, vai saber, né? Mas a Ana Beatriz Barbosa, ela diz o seguinte, que segundo a neurociência, segundo os estudos hoje, eles levam em consideração que o psicopata geralmente ele comete os mesmos erros, porque a área da emoção que é danada no cérebro dele, ela também é responsável digamos assim, pelo medo, né? Então, como o cara ele não tem medo e ele não grava a memória direito, a gente grava o quê? Mais memórias ruins ou mais memórias boas? O ser humano, ele é muito bom em gravar memória ruim, Exato. né? E consequentemente, o psicopata, ele não tem ele tem mais dificuldade para isso, pelo menos. Então ele acaba sempre caindo no mesmo erro. Seria por isso, né, que ele comete esse mesmo erro. Então talvez seja isso também. Vai saber se o cara era um psicopata ou o quê. Teria que ir atrás. Mas se não fosse isso, o laptop dele estava bem encriptado. Na época se utilizava muito TrueCrypt. É um sistema de criptografia, cara, que assim é utilizado até hoje. Depois o TrueCrypt saiu, foi utilizado um outro que é baseado em TrueCrypt. É o mesmo sistema para criptografia que foi usado nos computadores do caso anterior que eu citei aqui no Brasil, que a Polícia Federal pegou os computadores do cara, viu que não poderia decriptar e pediu ajuda para o FBI, a CIA ou sei lá quem. E os caras disseram, vai demorar uns 125 anos para a gente conseguir decriptar. Topa? Caraca. Né? E aqui, gente, rapidinho, tá? Acho que cabe colocar aqui uma coisa que é interessante para os ouvintes, Caverna. Boa, pode mandar. Pessoal, existe uma coisa chamada assim, dicionário de senhas. O pessoal às vezes diz assim, puxa, mas como é que esses caras conseguem então eles conseguem decriptar certas coisas, descobrir senha. Cara, é tentativa e erro. Ou tu tem o produto da criptografia, ou seja, o que a gente chama de hash. Aliás, o hash é diferente da criptografia, perdão. A criptografia é quando a gente tem um embaralhamento, digamos assim, dos dados. O hash é o que a gente utiliza nas senhas. Então, por exemplo, digamos que tu tem uma senha 1, 2, 3, 4, 5. Se tu criptografar ela com, sei lá,
512 bits, né? Com uma criptografia alta. Ou, sei lá, 256, que seja. Tu vai ter um determinado produto daquilo ali. O hash, ele não é digamos assim, uma encriptação do 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ele é o quê? Ele é essa encriptação mais tirar alguma coisa daquilo ali. Ou seja, são retiradas partes da encriptação, digamos assim. Entendi. E aquilo ali fica gravado. Então, por exemplo, o que a gente chama de handshake nas redes, viu? Para quem disse que eu não sei de redes, o handshake que o teu Wi-Fi faz, ele pode ser capturado. Quer dizer, então, se eu estiver esnifando uma rede, digamos que eu quero roubar a senha da rede de uma pessoa para usar a internet de graça. Eu posso pegar um programinha com o Wi-Fi Slacks, que é aquele sistema operacional que eu citei no episódio passado, para quem não sabe, para quem disse que eu não sei de redes. E daí tu vai pegar um programinha lá ou mais que vai capturar o handshake, ou seja, quando alguém entrar na rede, ele vai capturar o handshake, ele não sabe o que é a criptografia, né? O que está criptografado, né? Não, aliás, ele está transformado em hash, desculpa. Mas ele tem aquilo ali. Ele tem a hash, ele tem a senha já com a hash, já transformada em hash. Então, aquele 1, 2, 3, 4, 5 virou ABS1 XEFG, digamos. O que o programa vai fazer? Tu pode pegar um dicionário de senhas e rodar, porque, por exemplo, tu utiliza o app. O app é um tipo de hash, um tipo de protocolo, melhor dizendo, é um tipo de protocolo para acesso a uma rede. WPA, WPA-PSK, WPA2 e assim vai, são outros. Né? E ambos vão utilizar formas diferentes de hash, né? Digamos assim, o hash seria o programa que vai transformar 1, 2, 3, 4, 5, 6 em A1, 2, 3, sei lá o que. Então, eu tenho um dicionário de senhas ali, ou eu vou usar a minha placa de vídeo, que é também utilizado, né, o pessoal que pode, para gerar um dicionário de dados e ir testando, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. É assim que os caras conseguem senhas, é assim que consegue esse tipo de coisa. Então, esses caras, eles têm tempo e dinheiro para ter o dicionário de senhas que ele quiser, né? Ele pode produzir X e simplesmente vai rodar ali um programa em Java. O Java é muito bom em procurar, em ler um grande número de linhas e achar algo que seja parecido com aquilo que tu está procurando, né? Exatamente, no caso, também pode ser. De forma que ele, opa, legal, então digamos que a senha da rede fosse naquele handshake, fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu tenho um dicionário de senhas com as senhas mais ridículas, então ele simplesmente, correu ali e sabe onde é que tá a senha. Tá aqui, devolve, te diz, a senha é essa, daí tu entra na rede e pega. A mesma coisa pode ser feita com senhas do Windows, senhas de Linux e assim vai. Desde que a pessoa saiba o tipo de gerador de hash que foi utilizado. Não sei se me fiz entender, mas eu achei que isso era uma coisa interessante pro pessoal. Boa. Mas com certeza vai interessar muito quem gosta desse assunto. Mais alguma coisa que pode falar, fica à vontade. Não, mas é só pra dizer que eu não sei nada de redes, viu? Só... Eu te odeio, recortes da hora. Cara,
foda, cara. É Eu foda. te odeio. Eu me lembro de um episódio do Bob Esponja que o Bob Esponja ele resolve ser uma anêmona, um negócio assim, uma água-viva, né? Daí o Patrick, ele fica brabo com o Bob Esponja porque ele vai ele vai embora. Ele diz que odeia o Bob Esponja. Eu fico imaginando o ouvinte falando, eu te odeio. Ô, cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Bob Esponja e aquele Patrick, não me engana, não, cara. Aquilo ali são dois viados. Aquilo ali não tem como, não, cara. Ah, mas com certeza. Né? Ah, cara. E quem é que ganha dinheiro com eles? Quem é que ganha dinheiro com Bob Esponja? Nickelodeon? Principalmente? Hã? Nickelodeon? Não. O senhor Siriqueijo, que é o quê? Cafetão. Não. Não? O que ele é, então? Não. Pô, Caverna, que isso? Ah, cara... Siriqueijo é capitalista. Ah, porra. Eu esperava uma coisa muito... Não, mas quem ganha dinheiro com esses caras é o capitalismo. O que tem de bandeira... Olha só, o que tem gente ganhando aí, gráfica, vendendo bandeira, vendendo coisa colorida, coisa e tal. Isso daí gera um grande mercado. Né? E eles vão. Famoso Pink Money, né? Bah... É triste, cara. É triste. Mas é um desenho que fala muita coisa. Fala muita coisa. Sim. Bom, alguma coisa pra encerrar? Quais são as suas considerações finais? Gente, mais uma vez, não utilize DeepTube para qualquer coisa, né? Tome cuidado. A gente está deixando aí o link para a palestra do professor Alfredo para vocês ouvirem, para vocês verem. Tá numa péssima qualidade, mas enfim, anos atrás, né? E, cara, fique na Surface. Da mesma forma, o Hernani muitas vezes fala, né, Caverna? Pô, cara, deixa o Chan, sabe? Não fica onde tem gente louca, sabe? Eu não sou Shanner, né? Como já teve ouvinte que ficou pra mim e falou, Caverna, você é Shanner? Cara, não, eu nunca nem frequentei um Shanner. Eu sou um cara meio polêmico, gosto de falar as coisas mesmo assim, mesmo que possam, né, pra nossa sociedade deturpada, possam parecer comentários criminosos. Mas uma coisa que eu vejo nos chans é a liberdade de expressão dos caras ser resguardada, porque uma hora Telegram vai se vender, acho que até se vendeu já, se a gente for ver que o Telegram esse dia não, né, pô, há uns meses atrás foi parado pelo tribunal aqui do Brasil e que ele também está sendo agora censurado e inclusive eu não sei se já está em vigor, tá, mas já foi mandado uma lei aí para o Telegram fiscalizar certas coisas aí que não se pode falar contra certas pessoas, tá? Isso aí realmente é verdade. Então, assim, vai chegar um momento que a gente não vai ter onde falar, né? E eu não condeno quem entra em chance para poder falar aquilo que pensa. Eu condeno quem vai lá para publicar coisa de PDF. Esse é o problema. Ou coisas realmente criminosas. Mas se for o cara que tá ali com um grupo de amigos só pra zoar, eu não condeno esse tipo de coisa, entendeu? Sim, mas o que eu falo pro pessoal cara, tem uma vida de verdade, sabe? Tem uma vida de verdade, eu sei que para alguns ouvintes é muito difícil sair de casa, algumas vezes as pessoas têm aí problemas emocionais e tudo mais, mas cara, é muito fácil encontrar gente que supostamente pensa como tu na internet, mas às vezes a gente fica num personagem e a gente não é esse personagem, sabe? Não é
Se o cara for ver a realidade dele, ele vai ver que, de repente, ou ele é um gordo, ou ele é uma pessoa doente, um negócio assim, que não tá contribuindo, né? E cara, cada vez vai ficar mais difícil mudar, sabe? É uma coisa que eu posso dizer assim, cara, se eu tivesse mudado, tudo bem que teve diversos problemas para eu não mudar naquele tempo, mas eu vejo assim, puxa, se eu tivesse mudado determinadas coisas, pequenas coisas, sabe, Caverna? Há 15, 20 anos atrás, eu seria outro, sabe? Seria melhor. Tudo bem que eu não teria chegado até aqui, né? Mas o pessoal às vezes critica o Hernani porque ele tá trazendo algumas coisas, né? Trouxe ali o coitado do Evandro. Foi aí. Putz, coitado do Evandro. Fiquei com pena dele. E coitado do cara, coitado. O cara ficou com medo ali. Lá no Casta Baixo, né? Ele saiu morrendo de medo ali do robozinho. Cara, nada a ver, velho. Nada a ver. Putz. Não, e um ouvinte, teve um ouvinte que brincou, né? Poxa, mas e se a pessoa ela estiver possessa? Daí ele tentou, eu vi assim que ele deu uma tremida na voz pra dizer, ela acha que tá possessa, é isso? Ele não acredita em possessão, é isso? Mais racional, é isso? Ele acredita. Não dá pra dizer o que ele acredita. Eles acreditam em energia, coisa e tal. Isso pra mim é um pouco zoado, cara, mas tá bom. Eu respeito o Hernani, respeito você que foi lá, respeito todo mundo que foi lá, só não é muito a minha praia, só não acho que pra mim daria certo, não. Não, eu entendo. E, cara, não vou trazer aqui, falar sobre as coisas, até porque tu tem que entrar tem que fazer o programa em seguida. Mas, cara, tem muita gente que poderia fazer coisas muito boas, sabe? E tá presa. O pessoal faz algumas críticas que não são fundadas, né? E, putz, convenhamos, tem coisas ali que talvez o Evandro não tenha sabido trazer. Eu acredito que ele não soube trazer. Da forma que o ouvinte entenderia melhor, né? E o Hernani, ele deu uma ajuda incrível. Teve ouvintes que saíram de lá muito bem, que estavam com dificuldades e tudo mais. E foi graças ao Hernani que essa mudança ocorreu, porque ele trouxe, né? Ele foi pelo menos um catalisador ali, né? Ajudando o pessoal aí. E, cara, tem que ter uma vida. Ah, mas talvez tenha problema. Cara, tu tá vendo que na internet tem também, sabe? Então é melhor ter uma vida e amigos de verdade. Olha o Caverna aí. O Caverna se vestia de Sasuke aos 27 anos e ia no... Tô brincando, foi aos 22, eu sei. Mas eu vejo tudo isso, cara, como uma fase que passou e eu acho que eu tô melhor. Né, faz parte, né? Faz parte. Eu acho que muita coisa a gente se envergonha. O camarada que fala assim, não me arrependo de nada, ou esse cara é muito psicopata, né? Ou esse cara continua infantil até os dias atuais, cara. E outra coisa, a gente vive... Pô, tem ouvinte que vai dizer assim, poxa, mas eu ouço Olavo de Carvalho no meu quarto, né, trancado, enquanto a minha mamãe me traz pão e meu todinho. Mas, pô, cara, coloca que o velho da Virgínia lá, ele falava, né, pô, cara, tu tá, sei lá, em que camada da tua personalidade? Cara, tá na hora de seguir em frente.
né? Tá na hora de ajudar a mamãe que te faz o todinho e te traz o pão com mortadela, né? Que coloca ali o arroz, o feijão e tudo mais na mesa. Vamos em frente, né? A questão dos chãs, cara, a gente pode um dia assistir, Caverna, um documentário que teve sobre pessoas que foram presas nos Estados Unidos e elas atuavam na Deep Web e nos chãs da vida aí. Cara, é muito fácil ser levado quando jovem, quando a gente não está aqui e agora, não está prestando atenção nas coisas, quando a gente está alienado, né? Apartado da realidade, na mão de gente ruim. É muito fácil, cara. Sim. É muito fácil, né? Mas é isso, meu irmão, tá? Quem puder ajudar, estou com um apoio coletivo e preciso de um celular novo urgente, que o meu já tá dizendo bye bye baby. E o Caverna tem os vídeos dele que foram censurados no YouTube, ou que ele tirou porque provavelmente é da merda. Sim. Aonde? Como é que é o nome da outra ferramenta lá? Então, acho que muitos de vocês conhecem a Odysee. Eu criei uma conta na Odysee já faz um tempo, já não foi agora, não foi antes do canal levar strike. E tem todos os vídeos que estão no canal, inclusive os vídeos que estão privados estão lá, todos, até os vídeos que foram apagados pelo strike estão disponíveis lá também. Então, se você se interessa, se você acompanha o meu canal de algum tempo, dá um pulinho lá, dá uma força, cara. Se inscreve na Odysee. Eu sei que é zoado usar a Odysee, porque acredito que muitos de vocês, assim como eu, gostam de escutar o podcast com o celular bloqueado, né? E a Odysee não tem essa ferramenta igual o YouTube, que você pode só bloquear o celular e poder escutar tranquilo, né? A Odysee, o cara tem que ficar lá com o celular aceso. Mas, se você puder baixar também, né? Dá pra baixar fácil na Odysee também. Você pode baixar o vídeo lá. Então, assim... Mas mesmo assim, eu gostaria que você entrasse lá no canal pra, pelo menos, dar um engajamento, dar uma moral, né? Pra gente poder fazer dar certo. Não acho que essa ferramenta vai ser uma substituta permanente para o YouTube. Eu gostaria muito que fosse, mas eu não acredito nisso. Mas... tá lá disponível para que você possa continuar acompanhando os vídeos do canal. Lembrando que eu tô com strike até sexta-feira que vem. Esse vídeo vai ser postado na segunda-feira. Então, nessa semana que você está escutando esse vídeo, provavelmente na sexta o meu canal volta. Mas enquanto ele não volta, por favor, dá uma moral para mim, pro Recortes. Entra lá no Homem das Cavernas Podcast, escuta a playlist do SOS que vai estar aí na descrição. Aí vai ter vários outros programas sobre crimes também. O Recortes tem um canal no Telegram e tem um canal no YouTube também, muito bom, com vários comentários ótimos. E é isso, ouvinte, é isso que eu tinha pra falar. Bom, mais alguma coisa que você queira falar, Recortes? Nos siga, né? Tu também tem o teu Telegram aí. Sim, eu tenho um canal no Telegram também. Sim, muito... siga porque... Daí muito importante. Posta ali, então... Muito importante, exatamente, você me lembrou bem, Recortes. Muito importante, se você realmente gosta do canal Homem das Cavernas, se você gosta dessa dupla também, que a gente vai fazer também outros podcasts fora ou na Boca do Crime, a gente às vezes faz umas parcerias. E, por favor, se inscreva no canal do Telegram, que vou botar também na descrição e no comentário fixado. Porque sempre que acontecer alguma coisa, eu comunico por lá. Se eu tomar um strike, eu comunico por lá. Se eu tiver algum vídeo novo, vai sempre sair lá primeiro. É importante você estar no canal do Telegram, porque é o único meio que eu posso publicar tudo sem sofrer censura. Porque o Yuchola, né, quando acontece que eu recebo strike, eu não posso nem sequer avisar pros meus inscritos que eu sofri strike. É uma filha da putagem. Então os caras acham que eu tô vagabundeando lá, que eu não tô postando mais nada no canal. Porque é isso que parece, que eu não tenho como avisar os caras, porra. Como é que eu vou avisar os ouvintes? O Yuchola não me deixa publicar na comunidade. Mas enfim, era só isso mesmo que eu queria falar. Então, vamos nessa? Vamos nessa. Valeu, muito obrigado. Pessoal. Valeu, ouvintes, muito Caverna. obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, fui!